Nessa série de 2 vídeos, nós iremos estudar o comportamento de objetos no regime clássico e no regime quântico, né? Objetos clássicos e objetos quânticos. Para isso, a gente vai usar um aparato conhecido como interferômetro de Mach-Zehnder. Então, inicialmente, o primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o comportamento dos objetos no contexto da física clássica. Então, quando a gente vai estudar algum objeto, né, algum fenômeno no contexto da física clássica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir se a gente vai utilizar uma interpretação ondulatória ou uma interpretação corpuscular. Então, por exemplo, se a gente quer estudar a luz, fenômenos associados com a luz, o comportamento da luz, classicamente falando, a gente tem que primeiro fazer uma escolha. Se a gente quer interpretar a luz como partícula ou como onda. E a partir daí, a gente vai utilizar teorias associadas com comportamento ondulatório ou com comportamento corpuscular para explicar os fenômenos associados com a luz. Era isso que se fazia no século XVI, no século XVII, no século XVIII, até meados do século, até metade mais ou menos do século XIX, né? Na verdade, até depois, certo? Então, quando a gente, classicamente falando, opta para estudar um fenômeno por meio de comportamento ondulatório, a gente espera analisar perturbações do espaço ou do meio que se propagam, né? Então, a característica de uma onda é que ela é uma perturbação que pode, né, necessitar de um meio ou não, mas que se propaga pelo espaço ao longo do tempo. Ela é delocalizada no espaço, né? Ela se espalha por todo o espaço. Então, a gente coloca aqui um exemplo representativo do que é um fenômeno ondulatório. Então, a gente vê as cristas e ondas desta onda, que nesse caso está se propagando em cima de uma corda, né? E a gente tem as cristas e os vales associados com ela. Então, aqui a gente usou uma simulação do FET Colorado para entender esse fenômeno. Então, a gente tem uma fonte que gera essa onda, né? A onda está sendo gerada ao longo desta corda. Você tem aqui uma extremidade solta, né? E você tem algumas características da onda que são delimitadas no aplicativo, na simulação, aqui e aqui, que são a amplitude e a frequência da onda. Uma característica importante da onda em particular é a frequência, e ela está diretamente associada, intrinsecamente ligada a como a onda foi gerada, né? A fonte, a oscilação da fonte que gerou a frequência, que gerou a onda, desculpa. Além disso, a gente tem outras variáveis, outras características importantes. Uma delas é a dissipação. Então, a gente vê aqui que a gente aumentou a dissipação ao longo da corda e a amplitude diminuiu, né? Se a gente mexe com a frequência de oscilação da fonte, você tem a frequência da onda gerada sendo alterada também. Se você altera a extremidade, coloca uma extremidade fixa, você também tem o padrão da propagação da onda sendo alterado. Então, isso é um tipo de onda que a gente chama de onda mecânica, e era o único tipo de onda que se conhecia até aproximadamente metade do século XIX, que quando vem o Maxwell com as suas equações e chega à conclusão que a luz é um exemplo de onda que se propaga no vácuo. Ela tem comportamento ondulatório e se propaga no vácuo. Então, aqui eu vou fazer uma simulação do que é, como que é uma onda eletromagnética gerada de maneira análoga a essa, mas antes de começar, para entender como uma onda eletromagnética gerada, você pensa numa carga elétrica estática. Quando você traz uma carga e coloca num ponto do espaço e deixa ela parada ali, essa carga afeta o espaço ao redor dela, gerando um campo elétrico, se ela estiver parada, um campo elétrico estático, representado por essas linhas de campo que estão cortadas aqui, né? Se eu chacoalho
essa carga, por exemplo, tirando ela dessa posição e levando para uma outra posição, eu afeto o campo ao redor dela. Então, essa informação de que a carga inicialmente estava aqui, portanto, com linhas de campo elétrico radiais centradas na carga, deixa de ser essa e passa a ser a informação de que a carga foi deslocada para cá. Então, existe uma mudança no espaço ao redor da carga, porque a carga se mexeu. Então, a gente observa isso fazendo a simulação, e a gente vai observar aqui, então aqui eu tenho a carga parada, e aí eu começo a fazer uma vibração dessa carga, né, para cima e para baixo. Então, o que eu vejo com isso? Uma perturbação do espaço, né, que é o que a gente chama de onda eletromagnética. Então, aqui eu tenho uma onda que está vibrando, fazendo um movimento circular, o tipo de onda que ela gera, né? E aqui eu tenho uma onda que está vibrando verticalmente e ela gera uma onda eletromagnética, né? Que são essas variações do campo elétrico e do campo magnético que se propagam no espaço. Se a gente estiver no vácuo, isso se propaga com C. E não precisa de um meio para propagar, porque a informação que se propaga é a informação de que o campo elétrico foi modificado porque a carga se mexeu. Tá, ok? Isso é o que acontece, por exemplo, no Sol, com as partículas carregadas dentro do Sol, irradiando. Então, a gente falou mais ou menos em linhas gerais o que é uma onda e características, né? Existem várias características, propriedades que são típicas de ondas. Em particular, a gente tem os padrões de interferência, né, associados com a onda. Então, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem melhor isso, né? Então, primeiro é uma torneira, é uma visão frontal, lateral, por exemplo, de um aquário. Então, você, com uma gota que cai na superfície do aquário, ela gera um pulso que se propaga. Se você tem um movimento, né, constante de pinga-pinga dessa torneira, você vai gerando uma onda. Nesse caso é uma onda que se dissipa, porque a amplitude vai diminuindo ao longo do tempo, né, no espaço. E isso aqui é uma visão de cima, né, do que está acontecendo, onde as vales e cristas são representados por esses azuis e pretos, né? E isso é a propagação da onda que vai acontecendo, e você pode fazer a mesma coisa colocando um laser, né? Então, você tem aqui o padrão de propagação dessa onda sendo gerado. Você pode colocar um anteparo aqui para observar melhor esse padrão, ou então colocar duas destas fontes de laser, de luz, né? E observar no anteparo os padrões formados. Nas regiões onde você chega, das regiões onde chegam duas ondas em fase, né? Você observa um padrão, uma interferência construtiva. Nas regiões onde você tem uma onda na crista e a outra onda no vale, você tem uma interferência destrutiva, né? Nesse caso, porque as ondas são de mesma amplitude, né? Então, uma característica muito importante de fenômenos ondulatórios é essa capacidade de gerar esses padrões de interferência construtiva e destrutiva. A partícula, por outro lado, ela tem outro comportamento. Ela é localizada no espaço, ela tem uma trajetória bem definida, né? E você, por exemplo, tendo dois feixes que são formados por partícula, quando você joga isso no anteparo a uma certa distância, como a gente acabou de fazer para ondas, você não observa esses padrões de máximo e mínimo. Você tem, não se formam esses padrões de interferência construtiva e destrutiva como se forma para ondas. Ou seja, a imagem formada no anteparo é a imagem, dependendo de como isso esteja acontecendo, a configuração que se coloque, mas é uma imagem que é típica de comportamento corpuscular. Eu vou mais ou menos mostrar aqui. Então resumindo esse primeiro vídeo, né, o que eu quero dizer é que se você classicamente tem um feixe de algo e você quer saber se esse feixe é de onda ou é de partícula, você joga dentro de um aparato, por exemplo, com um interferômetro de Mach-Zehnder e observa o que acontece. Então, o interferômetro ele é feito por combinações de espelhos e semi-espelhos, né?
a gente vai discutir melhor isso no próximo vídeo, mas como resultado final, chega nesse anteparo aqui, né, uma superposição de duas ondas, né, as imagens formadas nesse anteparo, se eu estou falando de ondas, elas são relacionadas com uma onda que chega daqui e outra onda que chega daqui, né, e aí, devido a isso, você observa esse padrão de interferência nessas franjas circulares aí, no anteparo, né? Se você tem partícula, por outro lado, você tem um outro comportamento, que é esse comportamento observado aqui, que é formado por uma série de pontinhos e regiões, né? Se isso, ao invés de ser um feixe, sendo gerado, por exemplo, um canhão que dispara projéteis, o que você vai observar são regiões onde chega muito projétil, né? Mais com uma densidade maior de furos associados com cada uma das balas, e isso vai se espalhar continuamente, né? Você não observa esses padrões de máximo e mínimo que você observa para a onda. Então, isso é uma maneira, classicamente, muito clara de determinar se